Vou fazer um apanhado histórico, já mostrando como a evolução da cirurgia da mama, né? Doutor, consegue aumentar um pouquinho? Oi? Sim. Obrigada. Um apanhado histórico aí, e hoje a gente vê hoje que ponto a gente está na cirurgia da mama, o quanto evoluiu e o que a gente tem aí de novidades no tratamento e, enfim, né, mostrar toda essa evolução para vocês da cirurgia da mama. Acho que podemos começar então, né, Beth? Você que começa, né, com a mastectomia. A Beth vai apresentar a mastectomia, depois a Karina apresenta a cirurgia conservadora. Vou ligar o som aqui, tá, doutor? Tá. Aqui. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Elizabeth, R2 da Carmela. Vou apresentar a parte de mastectomia e a minha receita, a Karina, vai apresentar a cirurgia conservadora. Eu acho que desliga o som do teu... Desliga o som que daí não. Peraí, doutor, que não tá... Por alguma razão ele não tá desligando. Peraí. Deu. Foi, né? Tá. Então, começando, o tratamento das neoplasias de mama, ele objetiva sempre a cura da paciente com uma melhor qualidade de vida e uma melhor sobrevida, né? É normalmente um tratamento que idealmente seria multidisciplinar, mas que nem todos os serviços acabam dispondo dessa multidisciplinaridade para oferecer às pacientes. E a gente acaba tendo como proposta de tratamento cirurgia, radioterapia, químio, hormonioterapia e, por vezes, terapia biológica também. Em alguns serviços maiores, a gente acaba contando também com um suporte psicológico, um suporte fisioterápico de reabilitação para essas pacientes, que muitas vezes é necessário. E o tratamento cirúrgico, só para a gente ver, assim, mais ou menos uma linha do tempo, teve várias técnicas que já foram utilizadas, e faz mais de 100 anos que a gente tem descrição de técnicas de mastectomia, de cirurgia para tratamento de câncer de mama. As mais famosas, então, e a cirurgia que é sinônimo de mastectomia radical, que é a cirurgia de Halsted, que foi descrita há mais de 100 anos, e ela foi descrita praticamente ao mesmo tempo da cirurgia do Mayer, que, na verdade, assim, é praticamente a mesma cirurgia, só que o Mayer ele abordava a cadeia linfonodal num primeiro tempo. E daí, por algum motivo, o Halsted acabou ficando mais famoso. Oi, doutor. Alguém falou que os slides não estão passando. Ué, aqui para mim tá passando. Os outros estão visualizando os slides? Não, tá travado no primeiro slide, Beth. O doutor Igor tá falando ali também. Tá travado no primeiro slide. Alô? Oi? Oi. Tá passando, doutor? Não, travou no primeiro slide de mastectomia só, da apresentação. Tá, eu vou tentar parar e começar de novo. Coloca no modo de apresentação. Eu botei, só tá bem travado mesmo. Não tá funcionando meu mouse aqui, doutor. Tenta habilitar a edição ali em cima para ver se vai. Como, Lucas? Habilitar a edição, aquela mensagenzinha que tá aparecendo em amarelo ali no slide. Tá. Ó. E Mas agora... daí ele sai da tela de compartilhamento. Ah, é. Põe para compartilhar o... Ó, tá compartilhando, né?
Tá, e agora quando eu clico em exibir a apresentação... ele não vai no meu também agora. Agora foi. Agora foi. Tá indo? Foi, agora foi. Sim. Foi, tá. Daí aqui é essa linha do tempo que eu tava falando para vocês, em que a cirurgia mais famosa e quase que sinônimo de mastéia radical é a de Halsted, e que as outras duas técnicas de mastéia modificada que a gente emprega bastante na prática são de Patey e Madden. O tratamento cirúrgico, então, com a evolução das técnicas, a gente permite hoje que a paciente tenha um tratamento um pouco menos agressivo do que anteriormente, né? Que depois a gente vai ver melhor como é que era. E que propicie para a paciente que exista menos morbidade no pós-operatório e depois, às vezes, até para o resto da vida, com melhores resultados estéticos também. Porque a gente sabe que os resultados estéticos da mastectomia para a paciente, eles são bastante importantes psicologicamente falando, porque fica todo aquele estigma, tira a parte da feminilidade da mulher, então é importante que a gente consiga cirurgias cada vez mais que propiciem um melhor resultado estético para depois. Ela objetiva também, né, obviamente, a retirada do tumor com margem e a avaliação linfonodal de comprometimento tumoral. A anatomia, então, o tecido mamário ele está situado entre a segunda e a sexta costela e entre o externo e a linha axilar anterior. A face peitoral superficial, então, vai envolver o tecido mamário externamente, que é uma continuação da face de Camper, e a face peitoral profunda vai envolver a parte inferior do tecido mamário, recobrindo o peitoral maior, e essa face acaba e deve ser retirada durante o procedimento de mastectomia. Os ligamentos de Cooper, eles vão fazer uma conexão das faces e fazer uma sustentação maior do tecido mamário. As indicações de mastéia, então, elas vão desde nódulos entre 3 e 5 e maior do que 6 centímetros, né? Contraindicação à radioterapia, porque quando a gente fala em cirurgia conservadora, a gente fala em radioterapia adjuvante, porque essa paciente vai precisar de um tratamento complementar. Então, se ela já foi irradiada no tórax ou na mama, por exemplo, a gente acaba tendo que optar por uma remoção total do tecido mamário. Doença multicêntrica, onde eu não consiga fazer retirada da doença, por mais que pequena, e preservar tecido mamário para que ela continue tendo um bom resultado estético, a gente acaba, né, e com segurança também, tendo que tirar toda a mama para ter condições de tratamento. Microcalcificações suspeitas e difusas, câncer de mama em homens, as margens persistentes e persistentemente comprometidas a múltiplos procedimentos de reintervenção, tamanho do tumor em relação à mama, que é aquilo que a gente falou antes, e uma resposta ruim à quimioterapia NEL, e preferência da paciente, porque hoje em dia, muitas pacientes com aquela história toda da cancerofobia e tudo mais, acabam preferindo uma retirada mamária total, às vezes até elas pedem para que seja bilateral. E a paciente tem que ser informada sobre isso. As pacientes que têm condição de fazer tanto uma cirurgia conservadora quanto uma mastectomia para tratamento, ela precisa ser informada de que nem sempre existe a necessidade de retirada total da mama, que ela pode ser tratada de uma forma que seja gere menos morbidade para ela, e ela precisa ser informada de todos os poréns das duas cirurgias, né? E mutações de BRCA, que a gente falou em outras aulas também. A mastéia radical, então, ela vai se subdividir na técnica clássica, que é a cirurgia de Halsted, a mastéia radical modificada a Patey, a mastéia modificada a Madden, e a mastectomia total ou simples, que, na verdade, é a ressecção apenas de tecido mamário e que vai ser poupadora de pele ou poupadora do complexo areolo-mamilar. Halsted, então, que é a técnica clássica, é a mastectomia radical mais conhecida e empregada há mais de 100 anos. E, hoje em dia, ela é considerada excessiva para o tratamento da maioria das pacientes. Não só porque é uma cirurgia um pouco mais agressiva, mas porque a gente melhorou as condições de diagnóstico dessas pacientes. Então, a gente acaba fazendo um diagnóstico mais cedo e tendo possibilidade de tratamento por técnicas menos agressivas do que uma cirurgia tão intensa. Ela vai ser a retirada total da mama em monobloco, junto com os músculos peitorais e com os 3 níveis de ressecção linfonodal.
E pelos preceitos oncológicos, ela é uma cirurgia que continua correta e que muitas vezes, se a paciente tem um tumor muito grande que envolva infiltração muscular, um tumor maior, acaba sendo empregada ainda. Esse é o Housage, então, e na verdade aqui essa foto é mais ou menos o que sobra na visão depois de retirado em bloco ali o tecido mamário e a musculatura, tu acaba vendo bem a parede torácica mesmo, que é o que sobra na cirurgia de Housage. Patey Dyson, que é a masté modificada, é uma variação dessa técnica do Housage e ela preserva o peitoral maior. Depois a gente vai falar um pouquinho mais das técnicas mesmo. Madden, que é uma variação também da técnica clássica e vai preservar os dois músculos peitorais. E tanto Madden quanto Patey são as técnicas que a gente usa mais hoje em dia, variações delas também, e proporcionam tanto uma melhor preservação da silhueta torácica quanto os melhores resultados estéticos, seja para reconstrução primária ou não. A escolha dessas técnicas vai depender muito das condições da paciente, do ECOG, do tempo cirúrgico que você pensa em levar essa paciente, a idade dela, a musculatura, a ausência do envolvimento de linfonodos, ou seja, de uma axila clinicamente positiva, né? A gente vai acabar preferindo técnicas que poupem a retirada dos dois músculos e faz a avaliação da biópsia do linfonodo sentinela. Na dificuldade técnica de abordagem ou impossibilidade de avaliação do linfonodo, em doenças maiores também, tu acaba optando por Patey, que tu consegue fazer uma avaliação melhor dos 3 níveis. No linfonodo positivo, ou na incapacidade dele, como eu falei, tu acaba optando por uma masté radical com a ressecção a 2 níveis. A gente estava até comentando sobre isso hoje com o Dr. Braulio, que falar em masté é falar em ressecção axilar, ressecção linfonodal a 3 níveis. A maioria das escolas acabam fazendo a 3 níveis, tu pode fazer até 2 níveis, dependendo da escola que tu siga, só que, por quê? Se fala que se o segundo nível não tiver clinicamente, assim, positivo, na teoria, o terceiro nível não estaria, mas a maioria acaba fazendo ressecção a 3 níveis. A incisão na pele, ela visa atender os preceitos da radicalidade oncológica e possibilitar a síntese primária por uma incisão apenas daquele tecido comprometido, sem uma extensão muito excessiva. Vai depender também do tamanho do tumor, do tipo de mama da paciente, do formato, da localização do tumor, e a técnica que a gente usa mais hoje é o Stuart, e é aquela incisão elíptica, oblíqua e transversal à mama, que inclui o complexo orelomamilar e que ultrapassa um pouquinho a linha axilar anterior à média. Os linfonodos, eles podem ser acessados pela mesma incisão e dependendo da incisão que tu escolha, dependendo do tumor, né, da avaliação dessa paciente, às vezes tu precisa de uma incisão secundária axilar para avaliação linfonodal. A mastectomia, então, eu deixei aqui uns exemplos de incisão. Essa é a incisão de Stuart, a clássica, que é a que se usa mais. Tu consegue acessar bem o tecido mamário, fazer a dissecação da musculatura, se caso for, e acessar os linfonodos. Dependendo da localização do tumor, a gente pode fazer algumas pequenas variações dessa incisão também. E essa incisão aqui é para aquela mastectomia que é a simples, ou mastectomia total, onde tu vai só fazer a retirada do tecido mamário mesmo, e que pode ser poupadora de tecido ou poupadora de complexo, seja só do mamilo ou do complexo aureolar mesmo. Os limites de dissecção, então, superiormente, tu vai acessar o topo da glândula até a região infraclavicular no ligamento costoclavicular, na parte medial, na margem lateral do externo, lateralmente até a borda anterior do grande dorsal e na parte inferior até o final da glândula mamária, dando ali uns 3 a 4 centímetros abaixo do sulco. Para a mastectomia radical clássica, o limite ele é um pouquinho, a Housage, né, é um pouco mais alto, ele atinge até o músculo subclavicular e disseca até a exposição da veia cefálica. E falar da mastectomia modificada, então é aquilo que a gente estava falando antes, que a gente está falando em dissecção linfonodal até nível 3. Os limites, então, mais ou menos, só para a gente... Para quem nunca viu, né, masté, a gente vai fazer a incisão a Stuart e vai fazer o flapping de pele mais ou menos ali até todo o limite onde vai ser dissecada a mama. Os 3 níveis linfonodais, então, o primeiro nível ele está localizado na parte
lateral do bordo do peitoral menor. O segundo nível vai estar localizado em acompanhamento à inserção do peitoral. Pode ser posterior, pode ser anteriormente a ele, mas vai estar mais ou menos nessa localização. E o terceiro nível vai estar localizado na borda medial do peitoral menor. Existem outros níveis, nessa figura dá para ver melhor, de linfonodos, e acaba que existe também linfonodos entre os dois peitorais, que normalmente são muito pequenininhos e não são palpáveis. A gente vai fazer a dissecção a nível 1, a nível 2 e a nível 3, e vai fazer a palpação dessas outras regiões para procurar se clinicamente consegue encontrar algum outro linfonodo que precisa ser dissecado. O nosso guia anatômico ali para dissecção linfonodal vai ser sempre a veia axilar, que está passando ali, e a gente vai seguindo ela e fazendo a dissecção da cadeia linfonodal até o limite, mais ou menos, do ligamento costoclavicular, onde ela se torna intratorácica. A gente consegue ver bem nessa imagem ali a relação do peitoral menor com as cadeias linfonodais, e durante a dissecção da cirurgia dá para ver bem isso, né? Aqui a gente não enxerga mais o peitoral maior, mas a gente consegue, durante a cirurgia, ver essas relações anatômicas todas. Coloquei mais essa figura aqui, que dá para a gente ver bem, isso é bem clássico da masté mesmo, ali em cima onde a gente está acessando a inserção do peitoral menor, e ali atrás a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, aqui a inserção do peitoral menor, e a gente consegue ver, seguindo a veia, a gente consegue acessar as cadeias linfonodais, e nessa outra figura de baixo a gente consegue ver melhor o torácico longo também subindo ali. Tá passando, doutor? Passou, né? Só tem que limpar agora. Uhum. Essa é mais uma figura mais para a gente ver a relação de novo dos nervinhos, o tóraco dorsal, esses outros nervos menores, às vezes a gente não consegue ver bem durante a dissecção, mas o torácico longo é um nervo importante de se ver onde ele está passando, para que a gente não faça lesão. O plexo braquial a gente consegue ver mais ou menos ali durante a cirurgia também, e como ele está logo ali, é importante também que a posição da paciente não tenha uma hiperextensão muito grande do braço durante a cirurgia, para que não exista lesão do plexo braquial, que é possível de acontecer. A técnica de Halsted, então, é mais ou menos o que a gente estava falando, ela vai abordar o peitoral maior, separar ele do deltoide na porção de inserção humeral. Depois que tu faz a desinserção do peitoral lá em cima, tu vai desinserir ele da clavícula e conseguir fazer a desinserção do peitoral menor na fixação, na inserção lá em cima na escápula. Ambos eles vão ser tracionados medialmente, e as fibras do peitoral maior, inseridas no externo e na musculatura abdominal, depois vão ser desinseridas também. E tu vai tirar todo esse tecido junto com o tecido axilar em monobloco, que é a ideia do Halsted mesmo. Sempre que, hoje em dia, a gente tenta levar, mesmo que essas pacientes de cirurgia mais agressiva, quando você consegue fazer uma reconstrução em primeiro tempo, também é uma coisa a se avaliar. Patei e Madden, que é aquilo que a gente já falou, após a abertura da fáscia de revestimento do peitoral maior, que vai ter que sair junto com o tecido mamário, porque os artigos eles mostram que existe uma grande recorrência, um grande índice de recorrência na fáscia. Então, é aconselhável que ela saia durante o procedimento junto com o tecido mamário. Vai retirar a fáscia do peitoral maior junto com o tecido, e daí vai avaliar nessa paciente se é possível fazer a preservação do peitoral menor ou não. No caso de preservação do peitoral, tu vai ter uma cirurgia a Patey, e no caso da preservação dos dois, a Madden, né? Daí das técnicas de mastectomia simples, que são a retirada apenas do tecido mamário, tem a preservadora de pele, que é uma boa opção para carcinomas iniciais e que tenham uma localização mais profunda em relação à pele, justamente porque tu vai poupar tecido, né? Mais de 2 centímetros normalmente. E os dados da literatura, eles mostram pra gente, são ainda um pouco limitados, mas mostram que é uma cirurgia que é bem... que tem bons resultados nessas pacientes e que se mostra bem curativa.
comparado tanto com a Masté quanto com a poupadora de mamilo e de complexo. No caso da poupadora, a gente opta por ter carcinomas iniciais também pequenininhos, multicêntricos e que tem uma boa distância do complexo. E nesse caso, os estudos comparativos mostram que a que tem um pouco mais de complicação seria a poupadora de mamilo, porque ela acaba dando um pouco mais de necrose. Aqui, de novo, esse estudo aqui é uma avaliação de segmento entre 86 e 93 de pacientes que foram submetidas à cirurgia poupadora de pele, mais ou menos quase 500 pacientes, com uma doença já invasiva, T1 e T2, e ela mostrou uma recorrência em 25 meses, uma recorrência inicial ali de 6,2%, sendo que a maioria, 96% dessas pacientes tinham o diagnóstico clinicamente muito fácil. A recorrência era bem visível à palpação e ao acompanhamento clínico. E a sobrevida mesmo nessas pacientes foi de 61% a médio prazo. Então, ela se mostrou uma cirurgia bem plausível. Esse outro estudo aqui, que é um follow-up de 10 anos dessas pacientes também submetidas a cirurgia poupadora com uma reconstrução primária, ela mostra uma recorrência geral de quase 20%, mais ou menos, mas que ainda é aceitável para esses pacientes. E também com uma um bom diagnóstico clínico da recorrência. O fechamento é aconselhável o uso de dreno, tá? Dreno de aspiração contínua. Colocação de 1 a 2, dependendo da cirurgia. O fechamento vai ser a 2 planos, geralmente com fio absorvível. As complicações, normalmente complicações cirúrgicas, seroma é a principal complicação, porque é bastante espaço morto que sobra. Pode acontecer infecção, como qualquer outra cirurgia, necrose de pele, principalmente naquelas cirurgias poupadoras, necrose de retalho, de mamilo. Dor, limitação de movimento de membro superior e de ombro, lesão tanto do plexo quanto a escápula larga, né, que é uma lesão que cai bastante em prova, que é a lesão do torácico longo. A recidiva local, então, a Karina vai falar um pouquinho mais disso depois, mas ela está bastante influenciada por diversos fatores, tanto o tamanho do tumor, quanto comprometimento de margem, componente intraductal extenso, tumores muito indiferenciados e grau 3, e eu achei esse dado aqui no INCA, só que ele é um dado geral, ele não está avaliando especificamente qual recorrência, se sistêmica, se local, se locorregional, e varia de 5% a 40%, isso vai ser falado mais para frente melhor, tá? E raramente essas pacientes não são clinicamente detectáveis, então o segmento é muito importante depois da mastectomia. As nossas referências, e agora a gente vai para a cirurgia conservadora. Obrigada. Não sei se a gente dá uma discutida agora, né, na mastectomia, antes de passar para a cirurgia conservadora. Braulio, o que tu acha? Oi, eu acho que pode conversar no final, de repente, Igor. No final? Tá, beleza. Boa noite, meu nome é Karina, eu sou a R3 da Carmela. Vou falar um pouquinho com vocês sobre cirurgia conservadora da mama. Então, como a Beth estava falando, né, a abordagem da mama vem sendo cada vez menos agressiva e a cirurgia conservadora da mama é um exemplo disso. O que seria, então, essa cirurgia conservadora? Seria a retirada cirúrgica do tumor primário com margem de segurança, seguindo da radioterapia da mama. O objetivo, então, da cirurgia conservadora vai ser erradicar localmente as células cancerígenas, de modo que não perca a sobrevida que a gente já havia conquistado anteriormente com a mastectomia, garantindo um melhor resultado estético e, consequentemente, um melhor estado psicológico da paciente, com uma baixa taxa de recorrência na mama que foi tratada. Eu trouxe, então, esse estudo que foi publicado no New England, em 2002, que foi um estudo randomizado de 20 anos de segmento, que abordou justamente isso, a questão da comparação da mastectomia radical com a cirurgia conservadora da mama associada à radioterapia. Foi com câncer de mamas iniciais, menores de 2 centímetros. E o que esse estudo verificou?
ele verificou que houve um aumento da recidiva local nas pacientes que foram submetidas à cirurgia conservadora da mama quando comparadas com a mastectomia radical, que foi de 8,8% versus 2,3%. Porém, mesmo com esse aumento de recidiva local, não houve diferença estatística entre os dois grupos, tanto nas taxas de câncer de mama contralateral, metástase à distância, segundo CA primário, e mortalidade depois de 20 anos. Então, o estudo concluiu que a cirurgia conservadora da mama, por ter uma melhor qualidade de vida, sem prejudicar na taxa de sobrevivência, seria o método padrão ouro para essas pacientes de câncer de mama inicial. Só que nem todas as pacientes vão ser elegíveis à cirurgia conservadora de mama. Isso aqui entra um pouquinho lá nas indicações da mastectomia, que acabam sendo as contraindicações da cirurgia conservadora, né? Que a Beth já falou algumas, que seriam, que falam das absolutas, seriam microcalcificações extensas e difusas, impossibilidade de gerar margens livres, lesões muito grandes em relação ao volume da mama, porque hoje não existe um consenso exato sobre qual o tamanho da lesão que não poderia se optar por uma cirurgia conservadora. Se leva muito em conta a questão do tamanho da mama comparando com o tamanho da lesão. Daí, para ter um valor assim, estipula-se que mais ou menos 20% do tamanho da mama seria o tamanho máximo do tumor, para se pensar em cirurgia conservadora. Da radioterapia torácica prévia, o desejo da paciente, como foi falado, e carcinoma inflamatório. Outras contraindicações que seriam relativas seria a questão de gestação, porque a gestante ela não pode ser irradiada, né, feita radioterapia, mas isso vai depender muito do trimestre em que foi diagnosticado esse câncer de mama. Se for no primeiro, por exemplo, vai se pensar mais em uma mastectomia, porque vai demorar para poder ser feita a radioterapia. Se for no segundo ou terceiro, vai ter que já ser avaliado caso a caso, se pensa em fazer uma quimio neoadjuvante ou adjuvante, deixa para fazer a radioterapia após a gestação. Tumores multicêntricos, tumores maiores que 5 centímetros, que entra naquela questão de o tamanho ser um pouquinho relativo, e doenças vasculares do colágeno, que nesse caso é pela própria fragilidade cutânea que essas pacientes vão ter em relação à irradiação. Daí, falando dos benefícios da cirurgia conservadora, seria uma taxa de sobrevivência, que ela acaba sendo semelhante à mastectomia, com uma taxa de recidiva local aceitável e gerando melhores resultados estéticos. Só um cuidado importante que deve-se ter seria avaliar bem a extensão do tumor antes do procedimento para que seja realizado de maneira adequada, que geralmente com exame físico e mamografia ou ultrassom já seria suficiente na maioria dos casos. Aqui falando das técnicas de abordagem da cirurgia conservadora, que às vezes a gente confunde um pouquinho cada um. A tumorectomia seria só quando é só retirado o tumor sem margens, tipo nos casos de fibroadenoma, que não precisaria ter uma margem livre. A setorectomia já seria a retirada do tumor com a presença de margens livres. Nesse caso, vai se ressecar uma esfera com a lesão bem no centro, tentando tirar uma distância mais ou menos da borda tumoral à superfície de mais ou menos 2 centímetros. Já a ressecção segmentar, pode ser chamada também de quadrantectomia, seria também a ressecção do tumor com margens livres, só que associada à retirada da pele sobre o tumor e da face do músculo peitoral. Daí seria a mesma situação da setorectomia, tirar a lesão com mais ou menos 2 centímetros até a borda, só que acrescentar mais ou menos 1 centímetro na questão da pele. As indicações mudam um pouquinho em cada referência, mas basicamente quando a lesão é um pouquinho menor, mais inicial ou mais profunda, se pensaria mais numa setorectomia, e lesões maiores, já pensaria-se mais na ressecção segmentar ou quadrantectomia. Sobre a incisão que vai ser feita na cirurgia, ela deve sempre ser o mais estética possível. A gente sabe hoje que se for periareolar ou no sulco inframamário, vai ser melhor pela questão estética mesmo, mas tem algumas situações que a lesão é um pouquinho maior ou está muito distante da areola, que a gente não consegue fazer. Daí tem algumas outras opções que podem ser usadas, que aqui só mostrando elas, a questão periareolar aqui, a radiada, axilar, no sulco inframamário, a dupla areolar
e arciforme, que daí vai ser avaliada caso a caso. Sempre quando a gente fala em cirurgia conservadora da mama, a gente já pensa em radioterapia associada. Por que que a gente está sempre associando a radioterapia? Já tem estudos mostrando que a radioterapia associada à cirurgia conservadora vai reduzir em 50% a taxa de recorrência local, com um impacto na mortalidade em 15 anos. Eu trouxe aqui um estudo para exemplificar isso, que foi um estudo que foi publicado em 2002 no New England, com um estudo randomizado com segmento de 20 anos, que comparou justamente isso, a cirurgia conservadora da mama versus a cirurgia conservadora da mama associada à radioterapia versus a mastectomia total. Foi incluído 1.851 mulheres com CA de mama menor ou igual a 4 centímetros. Nesse estudo, eles observaram que a taxa de recidiva local foi menor nas pacientes com cirurgia conservadora da mama. Acho que eu botei ao contrário aqui. Foi ao contrário. Foi menor quando associada a cirurgia conservadora da mama com a radioterapia, foi de 14,3%, e só a cirurgia conservadora foi de 39,2%. E esse benefício da associação da radioterapia foi visto independente do acometimento linfonodal. E no estudo, na conclusão do estudo, também não teve diferença estatística entre os 3 grupos, falando isso em questão de sobrevida global. Outra situação que hoje a gente consegue utilizar, além da mastectomia total, mastectomia radical para os pacientes com lesões um pouco maiores, seria a questão da quimioterapia neoadjuvante, que antigamente lesões maiores já eram encaminhadas direto para a mastectomia. Hoje a gente sabe que pode ser utilizada a QTNEL para lesões, vai ser muito relativo, né, visto de caso a caso, mas eram pacientes que inicialmente não seriam elegíveis à cirurgia conservadora, que no uso da QTNEL a lesão vai diminuir e esses pacientes começam a ser elegíveis a uma cirurgia menos agressiva. Só é importante lembrar que nesses casos fazer o uso do clipe metálico, porque às vezes a paciente tem uma resposta tão boa à QTNEL que a lesão some por completo e acaba que a gente não sabe onde que era a lesão realmente, inicialmente. E os casos com melhor resposta à QTNEL seriam os triplo negativos ou os superexpressores de HER2. Falando um pouquinho, então, da questão das margens cirúrgicas, há um tempo a margem cirúrgica era considerada o principal fator determinante de recidiva. Hoje, apesar de a gente saber a importância da margem cirúrgica, a gente sabe também que a biologia tumoral e a terapia sistêmica também tem bastante relevância. E quando a gente fala em margem cirúrgica, a gente tem que diferenciar a questão da margem cirúrgica nos carcinomas de mama invasivos e nos carcinomas ductais in situ, que vai ser um pouquinho diferente. Eu trouxe aqui 2 estudos mostrando isso. Esse aqui falando da parte do carcinoma de mama invasivo, que foi publicado em 2013, que foi uma meta-análise de 33 estudos com 28.162 pacientes. Foi um consenso realizado justamente para definir qual seria a margem livre ideal em pacientes que tinham diagnóstico de câncer de mama invasivo, que seriam submetidas à cirurgia conservadora associada à radioterapia. O que esse estudo viu? Ele viu que quando a cirurgia foi realizada e teve a margem livre, teve uma recidiva local 2 vezes menor do que nos casos que teve margem comprometida. Porém, quando essa margem livre foi ampliada, não houve uma melhora maior da recidiva local. Então, eles concluíram que o simples fato de estar com margem livre já seria suficiente para ter essa melhora da recidiva local. Eles chamavam isso de ausência de tumor na tinta. Isso porque, quando a peça ela é encaminhada para o patologista, essa peça ela é pintada com tinta nanquim e fatiada em vários pedacinhos para o patologista avaliar. E avaliando essa peça, o patologista vai conseguir ver se tem ou não tem presença de tumor na tinta, considerando então que se não tiver tumor na tinta, na superfície, a margem é livre, então já seria o suficiente no caso dos carcinomas invasivos da mama. Aqui mostrando por que foi diferente no carcinoma ductal in situ, uma meta-análise publicada em 2016, com 20 estudos, que avaliou 7.883 pacientes, que também teve o intuito de definir qual seria a margem ideal em pacientes com carcinoma ductal in situ, que
que seriam submetidas à cirurgia conservadora e radioterapia. Nesse caso, eles viram que nos casos que tiveram margem menor do que 2 milímetros, a recidiva foi 2 vezes maior do que os casos que tiveram margem de 2 milímetros ou mais. Então, mesmo ampliando depois essa margem para 2, 3, 5 ou 10 milímetros, eles não viram uma melhora na recidiva em relação à de 2 milímetros. O que então definiram que o ideal seria a margem de 2 milímetros e não necessitaria uma margem maior que isso. Aqui, só para botar alguns casos que até a Beth já citou, em que a cirurgia conservadora da mama acabaria aumentando as taxas de recidivas locais, então não seria tão indicado. Que seria o câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos, com mutação de BRCA1 e 2, multicentricidade e microcalcificações suspeitas espalhadas. Deixa aberto para os doutores. Querem fazer alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisinha, doutor Igor? Bem, gente, eu acho que ficou muito boa a apresentação de vocês, foi bem claro, ficou o material, né, os slides ficaram bem legais. Só falando, acrescentando alguma coisinha a mais, né, a Beth falou bem do histórico da mastectomia, então a gente vê como evoluiu a cirurgia da mama nesses anos todos, né. A gente não pegou a época, nem eu, nem o Braulio, da época do Halsted, né? O Halsted é uma exceção, a gente, na prática, hoje, a gente só vai fazer uma cirurgia parecida com o que Halsted fazia se você tiver algum comprometimento muscular maciço, gigantesco, e que não responda hoje à terapia sistêmica que tanto evoluiu, né? Eu já vi pacientes operadas a Halsted, então a gente viu aquele defeito torácico mostrando as costelas, realmente é uma coisa bem marcante de você ver, mas graças a Deus na prática a gente não vê. O interessante é que quando o House publicou o trabalho, lá em 1890 e pouco, ele fez o trabalho de John Hopkins com 50 pacientes, né? E o índice de recidiva dele foi um trabalho muito impactante, porque ele teve 3 recidivas só, né? Então, a publicação dele foi revolucionária na época e os preceitos se mantiveram, né? Os preceitos da cirurgia se mantiveram até hoje, lógico. A gente foi percebendo que a doença era uma doença mais sistêmica e que a radicalidade, você poderia reduzir a radicalidade sem alterar a mortalidade, né? E aí veio o Veronese propondo a cirurgia conservadora, que a Karina apresentou para a gente, né? Com relação à linfadenectomia que a Beth falou, normalmente a gente faz tendia a fazer a linfadenectomia até nível 3, né? O que a gente considerava uma linfadenectomia ideal era a linfadenectomia que você tirasse no mínimo 10 linfonodos, né? Então, se o patologista não achasse 10 linfonodos, você ficava, meu Deus, né? A linfadenectomia não foi bem feita. E, na realidade, a técnica, muitas vezes, a técnica é a mesma, tal, e você não entendia por que não tinham saído 10 linfonodos, né? Mas hoje o que o Braulio falou ali com a Beth, realmente a gente hoje tende a esvaziar menos, né? Se você não tem nada palpável em nível 3, você tenta não ser tão agressivo, até para diminuir o risco de um linfedema, você não precisa ser tão radical hoje, pela evolução também do tratamento sistêmico, né? Com relação à cirurgia conservadora, a Karina falou muito bem essa questão da questão da recidiva, né? A gente vê que as duas cirurgias, tanto a mastectomia quanto quando você compara com a cirurgia conservadora, quando você associa a radioterapia, o índice de recidiva é muito parecido. E você não altera a sobrevida das pacientes, nem morte, né? Então, a preferência pela cirurgia conservadora, ela deve sempre ser feita, lógico, obedecendo aquelas indicações ali, nos casos de paciente mais jovem, pacientes mutadas, mas a cirurgia conservadora deve sempre ser encorajada para os nossos pacientes, né? A gente sofreu um pouquinho agora com a época da Angelina Jolie, que naquela época as pacientes todas queriam fazer a mastectomia igual a Angelina Jolie, né? Ninguém mais queria fazer cirurgia conservadora.
E hoje a gente já observa já um retorno dessa diminuição aí de radicalidade, e a gente sempre deve encorajar realmente os pacientes que têm indicação de tentar fazer uma cirurgia mais conservadora. É incrível a diferença da recuperação, como recupera muito mais rápido, como elas voltam mais rapidamente, né, à sua vida, ao mercado de trabalho, enfim. Então, a cirurgia conservadora foi um avanço muito grande, né, que quem preconizou, quem começou os estudos foi o Veronese. Então, você associando a radioterapia, você consegue aí reduzir o índice de recidiva de 40% para em torno de 10%, né? Sendo que na mastectomia é em torno de 4% a 6%. Então, os índices de recidiva são parecidos a isso que a gente tenta passar para os pacientes, entendeu? Que não adianta eu aumentar muito a radicalidade, porque o risco de voltar à doença ocorre nas duas formas de tratamento e é realmente parecido, né? Então, a cirurgia conservadora realmente foi um grande avanço na terapia. A questão das margens, que a Karina bem falou, realmente era uma discussão muito grande, e hoje a gente sabe que quando a gente tenta tirar um nódulo, a gente imagina exatamente o que a Karina falou. Globalmente, você tenta tirar ali uma margem mais ou menos de 2 centímetros, né? Lógico, uma doença microscópica, tal, o importante no final das contas é saber que a doença não está tocando a tinta, tocando as margens, né? Com relação à doença in situ, muda um pouquinho, né? A doença in situ, com o carcinoma in situ, você tem que ter uma margem de 2 milímetros para diminuir realmente a recidiva. Então, eu acho que é isso, gente, de apresentação. Realmente ficou muito legal, ficou um relato histórico bacana e evoluindo para o que a gente tem feito atualmente, né? Com relação à cirurgia conservadora também, até mandei para a Karina ontem aquele artigo que eu achei bem interessante a cirurgia conservadora, ela já está sendo considerada superior à mastectomia, por exemplo, nas pacientes triplo negativo e às vezes em alguns casos HER2, né? A radioterapia parece melhorar a questão da sobrevida dessas pacientes. Então, provavelmente nós vamos ter alguns subgrupos que a cirurgia conservadora associada a radioterapia possa ser superior, né? Então, no futuro, realmente a gente possa ter aí alguns subgrupos que você vai indicar mais a cirurgia conservadora em função da melhora no desfecho final, né? Braulio, quer falar alguma coisa? Eu acho que era isso. Conseguiu passar por todos os detalhes aí e conceituar, talvez facilitar, ajudar na compreensão aí dos conceitos, né? Eu faria, difícil até complementar, mas eu só faria um comentário só como forma de talvez tentar facilitar ainda mais a compreensão dos residentes, que existe sempre essa dúvida se quando você vai ler indicação de mastectomia ou de cirurgia conservadora, tem vários itens assim que se coloca, se tem microcalcificações, se tem lesão multicêntrica, se tem isso, se tem aquilo, né? Isso aí, colocando assim de forma bem, tentando colocar de forma bem simplificada, significa o seguinte: você só teria a indicação de fazer mastectomia, considerando o volume de doença, né, quando você tem incapacidade de retirar toda a doença com a cirurgia conservadora. Daí você vai considerar isso aí. Se tem microcalcificações intensas, aí que representa que você vai ter incapacidade de obter margem cirúrgica, né? Se tem doença multicêntrica, você tem também essa dificuldade de obter margem cirúrgica. Então, seria um conceito geral, assim, né? E dentro desse conceito, vocês colocam todos aqueles detalhes ali que vocês colocaram, discriminaram ali, colocaram muito bem, né? Outras situações também a Beth colocou, pacientes mutados, você pode considerar se seriam pacientes candidatos ou não, pacientes cancerofóbicas, né? Mas para cancerofóbicas seria uma conduta de exceção, assim, você considerar. Tudo isso que ele falou, né?
qualidade de vida dessas pacientes costuma ser melhor. Está ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tá bem ruim, Braulio, o teu áudio. Tá bem baixinho agora. Ah, tá. Melhorou assim agora? Melhorou, melhorou. Ah, tá. Então, mas deu para entender alguma coisa do que eu falei antes? Deu, doutor. Só o finalzinho ali. Ah, certo. Não, então o que eu só finalizando é que as vantagens, talvez a maior, além das questões de considerar de não alterar a sobrevida, de não alterar, ou melhor, de ter melhor resultado estético, né, certo? É importante também considerar muito a questão da qualidade de vida dessas pacientes, né? Que isso aí tem se demonstrado que costuma ser muito melhor numa paciente com cirurgia conservadora comparado com a paciente com mastectomia, né? A gente fala muito de reconstrução e mostra cirurgias de reconstrução e tudo isso, mas uma cirurgia com a melhor reconstrução que possa se fazer, dificilmente ela vai ser melhor do que uma cirurgia conservadora. Alô? Agora foi. Tá. Então, eu acho que não é hora de eu falar. Vou deixar para mais alguém falar aí, quem quiser falar. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Doutora Liliane? Não, acho que não. Acho que foi bem completinha a aula. Parabenizar as meninas. As duas estão passando na massa com a gente, né? Eu via os estudos durante toda essa semana. Achei que ficou bem legal. Tá ótimo. Doutora Rebeca, doutora Juliana? Oi, boa noite. Não achei a aula excelente. Realmente a cirurgia ela evoluiu muito, né? Nesses últimos tempos. Isso que a gente não falou de sentinela, isso que a gente não falou de reconstrução. Acho que as meninas deram um apanhado geral, assim, que é porque os residentes precisam saber. Parabéns. Eu gostaria de parabenizar as meninas também. Achei muito legal a abordagem sobre as questões anatômicas, né? Achei bastante rico. E concordo bastante assim, com o que foi comentado no final, sobre essa questão de a gente tentar, sempre que possível, fazer a cirurgia conservadora, né? Que é a cirurgia de escolha para o tratamento do câncer de mama. E com certeza, assim como o Braulio falou, a melhor reconstrução de mama dificilmente vai chegar aos pés da mama natural do paciente, né? Então é isso. Então, tá legal, pessoal. Deixo contigo aí, Igor, para tu conduzir, se tu quiser fazer mais algum comentário, ou caso contrário, encerrar a aula se tu achar por bem proceder dessa forma. Eu só queria ver se algum dos residentes, dos colegas aí tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, ou se as duas meninas, as nossas preparadoras da aula, têm algum questionamento, alguma dúvida que ficou. Experts no assunto, né? Não, parabéns, elas desempenharam muito bem, a gente discutiu aí por WhatsApp aí, né, já que não dá para o presencial, mas foi bem bacana preparar a aula com elas se dedicaram bastante, tá? E mandei alguns artigos, né? Então, foi bem bacana. E consideração, eu acho que eu já fiz todas aí, e o importante é a mensagem que fica para os residentes, para os colegas, como eles vão atender muito consultório de ginecologia geral, ter esse conhecimento, né, das diferenças das cirurgias, e orientar os pacientes, né, que eles estão sendo bem tratados, independente da cirurgia que foi indicada, a mastectomia ou cirurgia conservadora,
que, como eu falei antes, existe às vezes essa resistência de algumas pacientes com relação à cirurgia conservadora, achando que vão estar sendo melhor tratadas com a mastectomia, e nem sempre isso é real, né? Então, isso é uma coisa que vocês vão lidar bastante no consultório. No mais, parabéns aí a todos, e foi muito legal, tá? Parabéns. Só colocar uma última coisinha, Igor. A próxima aula, que talvez muitos tenham estranhado, que a gente não falou da cirurgia axilar, né? E a Liliane colocou o questionamento ali. A próxima aula vai ser sobre cirurgia da axila, que a gente achou melhor separar para não ficar tão pesado assim, né? Porque é bastante assunto. Então, a cirurgia da axila a gente vai abordar na próxima aula. É isso aí, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer, eu vou interrompendo aqui. Gravei a aula. Depois eu coloco ali no nosso grupo. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada.